Batalha Cast de hoje é familiar e, assim, muito emocionante para mim estar aqui com ela, porque, além de irmã, minha irmã é uma pessoa, assim, que eu tenho uma consideração e uma estima muito grande e, para mim, ela tem uma história de vida fabulosa. Um podcast, 2, 3... é muito pouco para falar da história dela, né? Emar Batalha, minha irmãzinha querida, seja muito bem-vinda. Ah, obrigada. Da minha não, da nossa história, né? Você fez e faz parte dessa história e você foi a pessoa que abriu muitas portas para mim, para eu estar aqui hoje. Eu estava falando para a Emar aqui que eu já fiz alguns podcasts, mas esse eu estou um pouquinho... como diz, a emoção um pouquinho florada, né? É que esse podcast tem que ser feito lá em casa, com vinho, É. à noite, porque Aí, a gente tem tanta coisa para discutir, porque ele mora num estado, eu moro em outro, a gente nunca se vê, entendeu? Isso, tem tempo, né, que a gente não se vê. Então a gente, quando se vê em gravar um podcast, tipo... Mas você tá linda, maravilhosa, como obrigada. sempre. Aguerrida. Mal de família. E a gente veio da sua casa para aqui, acho que foi meia hora ou 20 minutos, e já foi uma aula, né? Você falou tanta coisa bacana ali para mim, que a gente se conecta muito, acho que a gente tem muita coisa em termos de pensamento e ajuste de vida, muita coisa parecida. Eu morei com ele, tá? Pra vocês ficarem sabendo. Eu morei, quando o Fernando casou muito cedo. A história é sobre mim, mas eu vou contar a vida dele. Ele casou com 18 anos, né? Eu tinha 20 e pouco, 20 anos. 20 anos. E a Dani? E a Dani era uma menina, né? 14 anos. Nossa! 14 anos. E um período da minha vida que eu fui trabalhar na Baía Sul, a gente vai contar muita história aqui, mas eu fui morar com ele. Eu precisava morar lá, em Pedro Canário. E eu fui morar com ele e eram 2 quartos. Eu dormia no quarto da Lorena, que era o único quarto que tinha. Verdade. E fiquei 1 ano morando com ele. Então, assim, a gente tem essa... aproximação, tem. Essa relação muito forte aí. Essa é uma relação muito forte. E você é minha comadre também, né? É. Eu sou madrinha da Maitê, mas sou madrinha das duas de coração. Isso aí, então tem muita coisa, mas vamos lá, vamos começar, né? Vamos falar da profissão dela. Mas como é que tudo começou? Eu vi você, né? E tô vendo, eu acompanhei, né? A gente acompanha de perto e toda a sua trajetória é fantástica. Tem um episódio que eu lembro, não tem muita coisa combinada aqui, tá, gente? Mas eu lembro eu queria que depois a gente falasse sobre isso, que é o episódio da Preta. Eu me lembro disso com a Hebe e tal, isso tá é bem vivo. Toda vez que eu lembro de você, eu lembro dessa história, mas deixa pra gente contar ela mais pro meio um pouquinho. E aí, como é que tudo começou? Na verdade, ele não lembra, tá? Mas começou na sua casa, né? Sério? Sério, na sua casa. Quando eu fui morar com você, que eu fui trabalhar na Baía Sul Celulose, eu fazia faculdade de contabilidade em Colatina e consegui um emprego na Baía Sul Celulose. Lembra disso? Então, assim, foi por isso que eu fui morar com você, e a Baía Sul Celulose já era Bahia, o Fernando morava em Pedro Canário. Se não me falha a memória, o nome da empresa que você trabalhava era Prisma. Prisma, era uma construtora, na verdade foi a construção da Baía Sul Celulose, eu trabalhava por uma construtora. Isso eu tinha 18 anos, era menina. E eu consegui essa vaga, aí eu fui morar com você, e a Dani vendia prata, nessa época, bijuteria em prata em Pedro Canário. Verdade. E eu comecei a levar essas bijuterias para dentro da Baía Sul, para vender lá dentro. Rapaz, foi assim que essa história toda começou. Sério? E eu fiquei 1 ano vendendo essas bijuterias lá dentro da Baía Sul, ganhando super bem. Chegou uma época que eu ganhava mais com as bijuterias do que na própria Baía Sul. E um detalhe dessa época, eu acho que você lembra muito bem, minha faculdade era de final de semana, então eu trabalhava durante a semana e estudava sexta e sábado. Voltava para Colatina. E eu pegava 400 quilômetros de carona para poder chegar a tempo de fazer a faculdade. Aí no domingo eu voltava de ônibus, porque eu já tinha tranquilidade de voltar de ônibus, dava tempo, né, de voltar de ônibus. E no outro dia, na segunda-feira, eu pegava um ônibus de peão, repleto de peão, e ia para Baía Sul trabalhar com essas joias para vender lá. E chegou uma época que eu falei, chega, não quero mais, e comecei só a vender essas joias, essas bijuterias, dentro da faculdade.
com o network que eu fui fazendo lá dentro. E aí foi, da prata pro ouro. Aí eu vim, a gente está em São Paulo hoje, né? Mas calma aí, mas eu fui na sua formatura. Lógico que você foi. Fui, não fui? Foi, em Colatina. Me formei em ciências contábeis, o que me ajudou muito nessa trajetória. E daí vinha para São Paulo comprar joia, pegava ônibus em Colatina, porque nós estamos falando de Colatina, a gente está nem falando de Vitória. E aí eu pegava ônibus, vinha na Praça da Sé comprar joia, voltava, vendia. E da joia, de comprar e vender joia, eu comecei a desenhar minhas próprias joias. E aí, estou aqui hoje, que se a gente for contar toda essa trajetória aí, são anos e anos de uma história muito longa. De Colatina você vai para Vitória. Então, de Colatina eu fui para Vitória, morar em Vitória, eu tinha 30 anos, foi pós o meu primeiro assalto. Eu lembro. Eu tive 3 grandes assaltos. Eu estava em Colatina. O primeiro eu estava em Colatina, ficado com o Gabriel de refém. Eu tenho um filho. Tô falando para vocês, tá, gente? Não é para ele, que ele sabe de tudo. Eu tenho um filho, o Gabriel na época tinha 5 anos, e a gente ficou de refém a noite inteira, na mão de 2 bandidos armados, e eles limparam a minha loja de Colatina nessa época. E aí, depois disso, eu fui para Vitória e começo uma carreira em Vitória, que é quando você fala da Preta Gil. Porque quando eu vou para Vitória, eu sempre fui muito boa de fazer eventos, sempre fiz muitos eventos. E quando eu fui para Vitória, a Preta, que é super minha amiga até hoje. A história que eu conto é assim, vê se está certo. Que você, eu não sei nem se eu posso falar o nome delas, mas vamos lá. Você tinha convidado a Carolina Dickmann para fazer a abertura da sua loja, foi isso ou não? E aí não deu certo e a Preta foi? Foi assim? Não foi assim não. Foi, na verdade, a gente queria na época a Carol, depois ela até foi para Brasília para fazer a inauguração de Brasília. A gente queria a Carol, ela não podia. E aí, na época, a Preta tinha saído nua na capa do CD e foi uma bomba, né? Porque a Preta era totalmente fora dos padrões de beleza social, né? E ela era bem gordinha e ela saiu nua numa capa de CD que ela lançou e tava assim, todo mundo muito horrorizado. Eu falei, pronto, é ela, eu quero essa mulher que eu quero. E eu me lembro que no outro, eu tava, acho que em Vitória, e me lembro que no outro dia você tava com assim... radiante com a Preta, que ela foi, além de ela te surpreendeu, não foi isso? Envolveu todo mundo e foi aí. A Preta é minha amiga até hoje, é uma pessoa que aí vem também muito da minha trajetória. Ela abriu muitos esses espaços para mim. A Preta me apresentou a muita gente. Sua primeira apresentação foi na Hebe com ela? Que ela te abriu? Sim, porque eu me lembro que você me ligou, vou pra Hebe hoje, uma segunda-feira. Foi. Eu lembro que se fosse hoje, você foi, ela acabou de me ligar. Eu levei uma joia pra Hebe, eu lembro. ela foi... Podia até pegar e botar um trechinho aqui, hein? Nossa, será que eu tenho? Vamos ver, se tiver a gente coloca. Isso. E foi abrindo e aí vem toda essa história que a gente veio conversando no carro sobre esses passos que a gente tem que ter ali na vida, né? Agora, irmã, deixa eu te falar, aonde a gente consegue, né, hoje vislumbrar você e tal, imaginar, parece fácil, né, porque, desenhar joia pra a galera, desenhar já é difícil, desenhar joias deve ser bem difícil, e para um público, assim, seleto, e como é que tanta criatividade? Acho que não é só a joia, né? Eu concordo com você, não é fácil, né? Porque você não basta ser... Eu brinco que bom designs o inferno tá cheio, como bons profissionais em toda a área. Eu acho que não basta você ser artista, você tem que ter o seu lado empresário, aflorado, você tem que entender o que as pessoas, o que o mercado está pedindo naquele momento, que às vezes não é o que você quer fazer, mas é o que o mercado está pedindo. Então... tem a parte comercial que você tem que estar muito atenta a ela. E eu sempre brinquei também que, além de boa designer, eu sou muito boa marqueteira. Eu vi já. Então... Ela já chegou aqui no podcast, já ajeitando. Eu sou boa marqueteira. Então, eu acho que o sucesso ele é um conjunto de habilidades.
Ele não é feito de uma habilidade só, não. Você tem que ter um conjunto de habilidades para alcançá-lo. E eu falo também que, assim, do mesmo jeito que eu sou uma boa design de joias, eu seria boa em qualquer coisa que eu fizesse. Porque eu sou quando eu tenho uma determinação em um objetivo, eu estudo e eu vou atrás para eu dar o melhor. Posso não ser a melhor, porque o melhor, quem vai definir é o mercado. Mas eu vou dar o meu melhor para aquilo acontecer. Sempre. Entendo. E, assim, a gente tem algo comum nessa parte aí. Que, vejam só, né? A gente está falando design, mas a impressão que me dá é o seguinte, que desenhar a joia parece que é um fator extremamente importante, determinante, mas parece que tá lá no final. Tem um monte de coisa que vem antes, né? Então, assim, não adianta você ser... Quantos artistas espalhados no mundo tem aí, em calçadas e tudo mais? Jogadores de futebol, em todas as áreas, quantas pessoas super habilidosas e não conseguiram alcançar o sucesso. Exatamente. Então, eu acho que aí vem toda sabe, a mística do processo, né? É você ter disciplina, é buscar evolução o tempo todo e, sabe, então eu acho que eu me conecto muito com você nessa parte. Quando fala, você é um grande vendedor, você é um grande empresário e tudo, mas na hora que vão falar isso comigo, às vezes me faz essa pergunta, eu sempre coloco esse lance de ser um grande vendedor, ser um grande empresário lá no final, porque tem tanta coisa, porque eu preciso ser disciplinado, preciso ter bons hábitos, preciso ter ambiência, é tanta coisa, né, Mar? É muito. Hoje em dia, por exemplo, eu acho que resiliência no momento que a gente vive, em qualquer profissão, né, as redes sociais, elas ampliaram aí as chances, né, a concorrência ficou muito maior do que depois das redes sociais. Então, mesmo na sua área, por exemplo, o menino que está começando hoje, ele vai para uma rede social e ele tem o mesmo poder de comunicação que você tem, que demorou aí muitos e muitos anos para poder alcançar. Então, a gente hoje, né, principalmente eu tenho um filho de 28 e eu vejo que essa geração, a resiliência vai ter que ser uma característica muito forte deles, porque está tudo muito volátil hoje em dia, né? A nossa época era uma época que você queria estar aqui e você ia se dedicando lentamente, ponto a ponto, até chegar aqui. Hoje o mundo mudou. Não é mais você assim, vê muita gente aqui. Isso, a escalada mas muito... mas a gente tem que entender que não é todo mundo. Todos. Né? Não são todos. Não são todos. E aí, essa galera hoje que não escala, eu acho que está ficando muito mais frustrado do que na nossa geração. Frustração é a palavra. Na nossa geração, eu tenho percebido isso aí. Na sua época, quando você começou a fazer sucesso, eu sei tudo que você passou também, eu acompanhei, né? Só a gente que sabe todas essas batalhas que a gente viveu, que não foi fácil. A gente não tinha uma rede social onde a gente expunha tantas as nossas conquistas e as nossas dores. Hoje, as redes sociais, primeiro que ninguém expõe dores nas redes sociais, todo mundo expõe só as conquistas. Só festa. Então, quem não está alcançando, na minha época, por exemplo, cada conquista minha, quem partilhava comigo eram os meus amigos íntimos, era a minha família. Né? Então, a maioria das pessoas não sabiam da minha conquista, do que eu estava conquistando. Hoje, as redes sociais estão ali abertas para todo mundo ficar sabendo das conquistas de todo mundo. Então, me preocupa muito quando a gente vem falar de negócios, como essa geração de hoje em dia vai lidar com essa frustração. Entendeu? Porque vai ser a geração da frustração, porque o grau de comparação está muito alto. Muito alto. Entendeu? Eu, na minha época, quem era meu espelho era a Carla Amorim, que eu não tinha acesso, eu não sabia nada, eu via as revistas do que ela fazia, achava ela o máximo, e eu falava, o que a Carla Amorim está fazendo hoje da vida dela, que eu quero ser a Carla Amorim.
Hoje, a comunicação, ela trouxe várias pessoas para você. Então, hoje, qualquer pessoa que está fazendo sucesso, você quer ser ela, independente que seja da sua área, verdade. Entendeu? Tudo ficou muito confuso. Muito confuso, verdade. E a gente vê muito influenciador, é legal. Eu sempre falo o seguinte, uma faca serve para matar uma pessoa como descascar uma laranja, né? Então, tudo igual isso aqui. Isso aqui serve para... ajudar muito ou atrapalhar muito. Eu vejo assim, muito influenciador vendendo, falando a possibilidade de você chegar. É lógico que ele está falando ali para um público que está disposto e talvez tenha um certo talento para chegar. Aí entra isso aí, né? Que a maioria não vai chegar. Não vai chegar. E a frustração, ela vem muito maior do que na nossa época. Na nossa época a gente olhava às vezes o dono de uma grande propriedade, tudo, você sabia que muitas vezes você não ia chegar. Era muito longe. Era muito longe. Então você fazia o seu, melhorava um pouquinho e tal, e ia embora. Mas, assim, no que tange a gente falar de conhecimento, de busca, né? Hoje, assim, o que você tem mais, assim, o que você, nesse momento, o que você mais busca em termos da sua harmonia pessoal, do seu conhecimento, sabe? Porque a gente vive um ciclo, né? Então, eu acho que são fases da vida. Para nós dois é muito mais fácil ter essa conversa, porque a gente está na mesma fase, né? Eu e você estamos na mesma fase que as nossas prioridades, os nossos valores são outros. Há 10 anos, para mim, minha prioridade era comprar uma Chanel. Entendeu? Hoje, minha última prioridade é comprar uma Chanel. Até porque eu já fiz essa conquista, né? Hoje minha prioridade é meu equilíbrio, é acordar às 6 horas da manhã para fazer minha ginástica e cuidar do meu corpo, é minha família. E a minha prioridade... principalmente eu brinco que depois dos 50 você tá mais para lá do que para cá. Concorda? Fazendo uma conta de 100. Você começa a receber notícia que alguém morreu. Hoje eu brinco que eu vou mais em velório do que em festa. Hoje a minha prioridade é pensar qual é a marca que eu quero deixar nesse mundo. E a marca que eu quero deixar nesse mundo não é a Emar Batalha Design de Joias. A marca que eu quero deixar nesse mundo é a Emar Batalha, que vai fazer alguma coisa para melhorar a qualidade de vida dessas outras gerações que vêm por aí. Entendeu? Então, assim, eu estou muito mais preocupado hoje com um legado emocional. Cheguei a escrever aqui, ó, legado. Emocional. Isso. Do que eu vou deixar principalmente pelas gerações da minha família que vem para ir, do que deixar uma marca de joia, entendeu? Não que eu não ame meu negócio, eu acho que o princípio para qualquer negócio dar certo é você amar o seu negócio, mas eu acho que o seu lado, eu acho que para qualquer negócio dar certo, e eu vejo muito por mim, o meu negócio melhorou muito depois que eu consegui o equilíbrio emocional. Quando eu consigo o equilíbrio emocional, por quê? Porque quando a gente é mais jovem, a gente faz muitas ações. Porque que você quer quando você é jovem? Você quer ganhar dinheiro, você quer, né, ter a segurança financeira, você quer pagar uma escola boa para os seus filhos, você quer ter um bom plano de saúde, essas preocupações que você tem. Quando você atinge esses objetivos, é que quando você começa a olhar mais para você. Porque antes você não tem tempo de olhar muito para você, né? A gente está ali... na luta. Matando um bicho a cada dia. Então, é muito louco essa relação com a vida, né? Porque primeiro deveria ser o contrário. A gente primeiro era para pensar no nosso equilíbrio emocional para depois pensar nas nossas conquistas. Mas a própria sociedade ensina para a gente, não. Primeiro você conquiste, primeiro você faz, depois você pensa em você. Então, a nossa trajetória foi essa. Isso aí, perfeito. Hoje, o que eu invisto em mim é no meu equilíbrio emocional. Eu prefiro abrir mão de vários projetos financeiros, mas ter o meu eixo equilibrado. Porque só que aí uma coisa vai levando a outra.
eu comecei a ter muito mais sucesso no meu negócio quando eu tirei essa ansiedade. Isso aí. Entendeu? Tira essa ansiedade da frente, então você começa a fazer negócios mais bem feitos, você aprende a falar muitos mais nãos do que você não... Eu tenho uma palestra, o nome da palestra é O Poder do Não. Legal, hein? Porque a vida ela é feita de nãos. Nãos que você dá e nãos que você recebe. Mas a gente recebe muito nãos, mas a gente não se prepara para falar os nãos da vida. E falar não é essencial para uma carreira bem-sucedida. Olha, que bacana. Porque senão você entra em muita... Quem não entrou em várias furadas por não falar não? Entendeu? E é uma das coisas que eu aprendi hoje é falar não. E deixar, às vezes, meu ego de lado. Porque o ego também atrapalha muito a gente. É uma palestra Poder do Não? O Poder do Não. Que eu dou para jovens adultos. Olha só, irmã. Deixa eu fazer só um adendo aqui. Legado. O que nós estamos fazendo nesse momento... O que me motivou a fazer podcast foi um rapaz de 24 anos. Eu falei, pô, tá maluco, cara? Eu não vou fazer podcast. Esquece. Ele falou, rapaz, você fala muito em legado, né? Eu falei, falo, é um legado que eu quero deixar pra minha família, é um legado que eu quero... Cara, a internet, o mundo online, te dá a maior chance que você tem de legado é você deixar aqui registrado. Olha, se a gente parar pra pensar, que a gente talvez não parou ainda, o que esse podcast pode deixar de legado pra nossa família é um negócio muito poderoso. É muito poderoso. O que a gente está falando, sua história, bacana. A gente não imaginava, eu nunca imaginava estar aqui com você, né? Assim... eu acho que a gente tem que contar uma coisa, senão as pessoas vão ficar perdidas. Quando o Fernando fala na história dele, na história minha, porque nós somos meio irmãos. Isso. Nós somos filhos do mesmo pai. Só que eu convivo muito próxima nosso pai teve 3 filhos, com a mãe do Fernando, com a dona Rosa. 10 filhos ele teve. Do total. Mas teve 3 filhos do primeiro casamento, que é o Fernando, Pedro e Eurico. E que eu, com 14 anos, eu não tinha 15 anos ainda, me aproximei muito do Fernando. Isso. A gente se aproximou muito com 14 anos, porque eu perdi minha mãe. Vou contar, né? Que eu acho que as pessoas precisam saber que a vida não são só flores. Né? Minha mãe é a segunda mulher do meu pai. Aí eu vou falar para vocês, tá? Não vou falar pro Fernando, que ele já sabe. A minha mãe é a segunda esposa do meu pai. Na verdade, minha mãe foi amante do meu pai por 12 anos, né? Ela nunca foi casada com o nosso pai. E ela tinha 28 anos, ela quis se separar. E nosso pai, não aceitou essa separação e ele matou ela quando ela tinha 28 anos de idade. Então, eu fiquei órfã, por isso que ele fala da minha vida muito dura. Eu fiquei órfã dos 10 para os 11 anos de idade. E a gente passou muita dificuldade financeira e muitos traumas, né? A família do Fernando ficou um pouco mais bem amparada, porque ele é fruto do primeiro casamento, mas que também passou muita dificuldade, que eu acompanhei muito de perto. E o trauma, né, Fernando, que a gente passou, acho que o pior do que a dificuldade financeira são os traumas que a gente vive. E são esses traumas que vão moldando a gente, né? Essa ferramentinha chamada trauma que vai... E isso fez a gente se conectar, né? A gente passou por isso, venceu tudo isso. Isso que é legal, né? E é muito legal, porque a gente teve essa... Não é porque o seu pai foi alcoólatra, ou porque o seu pai e sua mãe se separou, porque você tem que ter a mesma vida. São pessoas diferentes. São pessoas diferentes. Então eu falo assim, toda vez que eu sempre me vi em dificuldade em casa, quando eu era garoto e tudo, eu falei, pô, eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que fazer diferente. Eu vou fazer diferente. E eu sempre tive isso em mente, né? Eu acho que talvez esse seja um grande alicerce do meu casamento. Eu sempre busquei algo diferente. E minha família, eu busco isso e assim... E tenho muito carinho por você, porque por todos meus irmãos eu tenho carinho, né? E muitas vezes porque tá longe e tal, acaba não... É que eu tenho a vantagem que eu sou a menina, tá? Eles são 3 homens.
E eu era a única menina da família. Isso aí. Então. Não, mas eu sempre tive um carinho muito especial por você, né? Assim, lembra da locadora em Pedro Canário? Lembro. Que o Fernando tinha uma locadora em Pedro Canário e eu ia pra lá tomar conta. Peguei tanto dinheiro escondido de você naquela locadora. Olha, Dani, tá vendo? Mentira, gente, mentira. Pegava um dinheirinho, R$10 pra comprar umas coisas. Isso aí, mas muito bom. Essa é boa. Então, assim, voltando aqui, o legado, isso aí é legado que você vai deixando, né? Porque para as pessoas entenderem que todos nós temos problema, todas as pessoas têm problema, uns grandes, outros maiores, e por maior que seja o problema, você tem a condição de dar a volta por cima, né? A gente vê inúmeras histórias no Brasil e no mundo de pessoas que deram a volta por cima. Então, eu acho que a resiliência é uma palavra muito forte, sabe? Eu falo assim, eu sou um ex-jogador de futebol que a indisciplina, né, eu muito novinho, a indisciplina venceu o meu talento. Eu tinha muito talento, mas eu era indisciplinado. Então, quando eu parei de jogar futebol pela indisciplina, eu vi que o caminho era a disciplina. Aí eu associei. Então, tem hora que minha esposa fala assim, a Dani, né? Pô, você é uma meta. Tudo, você vai andar na praia, tem uma meta. Você vai passear, tem meta. É porque eu criei, depois desse fracasso, dessa frustração minha como jogador de futebol, que eu tinha um potencial muito grande e não consegui avançar, eu falei, cara, daqui para frente eu não posso dar mole mais. E o que eu vou contar é o quê? O que um atleta de alta performance ele tem que mais ter na vida? Persistência, resiliência, disciplina, essa entrega. Eu falei, cara, então eu comecei a fazer isso. Tudo meu é assim. Se eu vou fazer uma viagem, é assim até hoje. É o horário que eu vou dormir ontem. Pô, eu acordei hoje 4 horas da manhã. Ontem teve São Paulo e Botafogo. Se eu começar a assistir São Paulo e Botafogo, eu ia dormir 1h30, 2h30 da manhã. Então não vou assistir. Entendeu? Então acho assim. Então eu vejo essa possibilidade aqui, então é por isso que aí eu vou sugerir. Então, assim, você tem que escrever um livro, cara. Uma coisa que você tem que fazer é livro. Outra coisa que você tem que fazer, não estou aqui para te ensinar nada, mas, assim, podcast, né? Contando, porque você tem um legado muito forte. Você tem clientes hoje que se você falar aqui, sabe, a gente contar lá em Colatina, ou contar em algum lugar de onde você vê, os caras falam, aqui aonde, pai? Mas não tem esse cliente não, é mentira. Mas eu vejo os clientes que você tem, eu vejo as pessoas que você relaciona, é do mais alto nível. Então, como chegar, né? Como sair de uma situação caótica, Iguaçu, que, né, ali todo mundo fala, essa não vai. Né? O máximo que ela vai conseguir é ser trabalhar no escritório de contabilidade, entendeu? E jamais chegaria. Então, e agora? Mas e aí? Como é que vai fazer? Tudo bem, você tem um instituto, tudo bem, beleza, você tem que fazer e tal. Mas essa história tem que ser contada, cara. O livro tá bem nos meus planos. O podcast eu até gravei um com a Abílio Diniz. Foi um presente que eu tive, eu gravei um podcast. Eu acho que foi o último dele, não? Foi o último que a gente gravou. Acho que foi o último dele. Que ele faleceu, infelizmente. Se você não grava o podcast com ele, não teria legado, tá vendo? Foi um presente. Tá vendo? Isso aí, assim, isso tá nos meus planos, assim, contar, principalmente através das palestras, né? Eu tenho investido agora, principalmente, a minha ideia antigamente, por isso que eu falo, a gente veio conversando também esse tema do carro, né? De valores, que os nossos valores e nossos objetivos vão mudando. Porque depois que eu abri o Instituto, a gente vai falar aqui também, meu foco sempre foi criança. E depois que eu abri o Instituto, eu mudei completamente o meu foco. O meu foco virou para mulher. Né? Porque, assim, se você me pergunta assim, o que fez diferença para você estar aqui hoje? A minha avó. A minha avó. Outra guerreira, né? A minha avó, analfabeta, morreu sem saber ler, sem saber escrever. Tive o prazer de conhecê-la. Ela só carimbava o dedo digital, mas a minha avó foi de uma sabedoria, era super brava, era muito severa. Então, assim, minha avó me preparou, mesmo não tendo estudado, eu sou a primeira a completar a universidade na minha família.
Graças a Deus, depois disso, um monte conseguiu. Mas a minha avó, ela era muito brava com a gente. Ela tinha um caminho, o que você está falando aí da disciplina, né? Porque quando você fala do atleta, da disciplina, se você for pensar, não é só atleta, qualquer profissão. Sim. É qualquer profissão. Sim. Completando essa história que você falou, que você desenvolveu essa disciplina muito radical, e eu que morei com você, sei disso. O que eu desenvolvi? Uma época, quando eu comecei a minha carreira, lá atrás, ainda vendedora, né, de porta em porta, eu deixava muitas coisas para amanhã. Amanhã eu resolvo isso, amanhã eu resolvo aquilo, amanhã eu resolvo aquilo. Isso criou um problema, né? Hoje a EMAC está aqui, eu já fiquei devendo 3 milhões a banco, de não saber como pagar. Não é que foram flores, entendeu? Não é uma trajetória. Quando você vai conversar com qualquer... Eu li um livro da Votorantim, ai, me deu branco agora o nome dele, mas aqui, fundador da Votorantim. Ele conta o seguinte, que para chegar onde ele chegou, ele pagou muita duplicata em cartório. Muita, entendeu? Então, assim, as pessoas acham que na vida da gente é tudo flores, olha, a trajetória foi linda. Não, é tudo... Você achou aí, José né? Hermínio de Moraes. José Hermínio de Moraes. Estava aqui na ponta tava da na língua. minha cabeça. De terno, inclusive, né? eu adoro a filha dele, terno, Regininha. cinza e tal. Então, se você ler o livro dele, ele conta isso, entendeu? Então, assim... acho que tem antes da pandemia, né? Uhum. Mas, assim, um cara que vale a pena muito ver a história. Ele foi uma pessoa brilhante. Mas o que eu quero dizer para os empresários e quem está aí nessa luta é isso. Quando você está nesse momento fundo do poço, isso todo empresário vive isso, gente. Todo. E o fundo do poço não é tão ruim, porque é dali para cima, né? Tem um ditado que eu adoro, que fala assim, quando você está no fundo do poço, sabe a primeira coisa que você tem que fazer? Você imagina qual é? Imagina. Parar de cavar. É isso aí, não tem mais para onde cavar. Não, mas você está lá no fundo do poço. Se você pegar a pá e continuar cavando, o negócio só vai descer. Então você para e organiza a sua vida. Tá bom, qual a estratégia que eu vou fazer para seguir? Eu, depois desse último assalto que eu tive em São Paulo, que foi horroroso, que eu perdi tudo, eu perdi toda a minha vida de trabalho. Me sobrou 3 milhões de dívida em banco. Foi o que me sobrou. Eu falei, tá bom, e agora? E você não era mais menininha, né? Não, e não era. Nós estamos falando, estou com 53, nós estamos falando aí de 11 anos atrás. Então, olha bem, entendeu? Né, gente? Eu tive que começar tudo do zero. Foi outra pancada, caiu de novo. E não é do zero, é começar de menos 3 milhões. Menos 3 milhões, mas um jeito diferente, eu paguei, né? a última prestação desses 3 milhões no final da pandemia. Eu lembro que a minha diretora financeira ligou para mim chorando e falou, acabei de pagar a última prestação do nosso acordo com o banco. Só que assim, quem estava no Instagram, me vendo no Instagram, não sabia que eu estava dormindo todas as noites com essa preocupação, entendeu? Então, essa turma de jovem que está aí hoje, porque eu acho que a gente está aqui falando, né, para esses meninos de 20 e tantos anos, com 30, até porque hoje eles estão ficando mais maduros mais tarde, até porque na minha época não tinha trabalho infantil ainda, então eu, 14 anos, eu fui ser babá. Então, hoje em dia tem trabalho infantil. Que essa geração é saber que a vida não é essa beleza que vendem por aí, né? Porque Instagram, as redes sociais, nem vou falar de Instagram, todas as redes sociais só vendem a parte boa da vida. A vida é parte de muita parte da vida é feita de dor, muitas, né? O que eu acho que o primeiro caminho do sucesso é você não se vitimizar. Esse, para mim, é assim, você fala, qual é o primeiro passo? Pum! Aconteceu algum problema na sua empresa, no seu trabalho, só tem um culpado, é você.
Foi você que contratou. Quando eu tive o assalto, esse último assalto gigante, que as pessoas vinham me consolar, eu falava, gente, a culpa é minha. A culpa é minha porque eu escolhi essa profissão. É uma profissão no Brasil que é uma profissão de risco. Eu fiz essa escolha, entendeu? Mas tem outras 1000 vantagens. Então, quando eu vou escolher trabalhar com joia, eu tenho que saber qual é o risco da joalheria. Eu não tenho um estoque, por exemplo, que se perde igual a roupa. Ao contrário. Meu estoque só valoriza. O ouro agora, ele aumentou, o ouro teve um aumento de 20 e poucos %. Então, meu estoque só vai valorizando. Eu não tenho perda. E quando você faz uma joia que, por acaso, vamos botar assim, que eu ela desmancho, aproveito todos os diamantes, eu perco a mão de obra, mas nisso o ouro já aumentou, então o valor legal. Que eu perdi então você da mão de obra... O estoque não tem essa, vou ter que devolver, tem que... Não, legal, qual o problema bacana. da gente falar de joalheria? É o assalto. É a segurança, né? É a segurança, entendeu? Eu gasto, hoje, por exemplo, eu gasto de seguro. Naquela época, eu não pagava. Seguro é complicado também de fazer. Né? Hoje, por exemplo, então, aí você tem que abrir mão de várias coisas, são os nãos que eu te falei. Por exemplo, eu fui convidada agora para ir para Miami para uma exposição, falei não. Por quê? Porque seria uma operação que eu não teria nenhum tipo de segurança, a gente não faria ela coberta, né, que aí vem bem a sua área, né, de seguro. Ela não seria uma operação coberta. A gente não conseguiu que essa operação fosse coberta. E eu falei, não, outra época, com 30 anos... Você tinha feito. Porque, para mim, o objetivo não era só o financeiro, era o ego. Então, era mostrar para todo mundo que eu estava em Miami, numa exposição de Miami. Hoje, eu não preciso mais desse ego, já preenchi todo ele. Então, hoje eu prefiro falar, não, eu quero dormir à noite sabendo que o meu negócio está protegido. Paz. É o seguro do carro. Se você vai comprar uma Ferrari e não tem dinheiro para fazer o seguro da Ferrari, não compre. Isso aí. Mas se você tem um ego grande, tão grande, eu conheço pessoas que têm Ferrari e não fazem seguro. Todos nós temos a nossa vaidade, né? Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome e tal. Se a gente, por exemplo, tem um livro de cabeceira meu que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, que é do Dale, ele fala muito sobre isso, muito, né? Todo ser humano é vaidoso, a pessoa te chamar pelo nome, todo mundo você chegar no ambiente, precisa de reconhecimento. Isso aí, o ser humano precisa disso, mas você, nesse momento, eu acho assim, que você falando do ego, uma coisa que eu prezo muito é a paz, sabe? Mas sempre foi assim? Não, porque eu como eu tenho TDAH, não é isso? Ansioso e tudo mais, então o tico-teco sempre ficou brigando ali, tem jeito. Mas não acho que é do TDAH, isso aí eu acho que são das pessoas que são empreendedoras por natureza. Eu acho que a pessoa que é empreendedora, tudo que vai acontecendo, ela tá ligada, e eu sou essa pessoa, entendeu? Você vai pegando tudo isso para você o tempo inteiro. Então, alguém te conta ali um projeto de vida, você já está pensando... É isso aí. Agora mesmo eu vou para um congresso. Chega num congresso, parece que vai assim, abrindo um monte de... sabe? Você chega no final da tarde, e aí, com a cabeça. Muitas vezes você chega na empresa e você fala assim, caramba, como é que eu vou fazer com esse funcionário que tem um potencial, mas ele não sabe que tem. Ele não sabe que tem. Ele tem, mas ele não sabe que tem. E muitas vezes você fala com ele e ele também não acredita que tem. Aí você bate lá na trabalhista. Vou começar, aí na hora que você começa, sabe, você tem que remunerar ele bem, aí aumenta os encargos e tal, a coisa começa a ficar inviável, aí você fala para ele abrir um MEI, ele tem medo de abrir um MEI, porque ele não está preparado para empreender e tal, mas está aquele, sabe, aí você fica olhando aquele potencial ali, aí com o tempo ele vai passando, aquele grande profissional que poderia explodir, ele vai morrendo. E acabou. Então, por isso que eu falo que a coragem, tem que estar aqui pontuando um monte de adjetivos. A coragem também, né? A coragem, porque você vê gente inteligente. Você vê, mas se não tiver a coragem, cara, meter as caras, tem hora. Eu não tenho muita, eu sou medroso para dívida. Não tenho essa coragem. Eu sempre fui corajosa, lembra? Lembro. Eu falei, meu Deus do céu, irmão, não faz isso não. Eu me lembro, nossa, eu lembro do episódio. Eu vou te contar aqui, que foi lá em Pedro Canário, mas você não vai se recordar. Você comprou uma geladeira para sua avó, sem condição nenhuma de comprar. Você não lembra disso? Não, lembro, lógico. E eu briguei muito com você.
Eu briguei demais com você. Eu me lembro disso perfeito. A gente estava ali onde essa locadora ali, e eu falei, não compra, você não tem condição, menina, você vai parcelar a geladeira cara, bicho, uma geladeira. Não, mas é o sonho, eu vou comprar, que eu vou pagar. Eu briguei pra caramba com você. Eu me lembro disso. Agora me vê essa... Então, mas aí também você fala coragem. Por isso que eu falo que quando você... Porque assim, eu acho que coragem e responsabilidade são coisas diferentes. Por exemplo, meu primeiro carro também, eu lembro até hoje, foi um Golzinho 86. Quando eu comprei ele, eu não sabia dirigir. Eu não tinha dinheiro, mas eu precisava, como eu vendia joia de porta em porta, eu precisava de um meio de locomoção. Tanto que eu operei a coluna, você lembra disso? Porque eu carregava uma bolsa que tinha o meu peso. Eu pesava 48 quilos e carregava uma bolsa de 38 quilos. De ônibus, de ônibus de porta em porta. E aí eu resolvi comprar um Gol 86, não sabia dirigir, eu comprei o carro sem saber dirigir, sem ter dinheiro. E fiz a dívida. E você comprou com o quê? E fui pagando com consórcio, lógico, naquela gente, tá vendo aí, ó? O consórcio é feito para quem não tem dinheiro. Tive também. 2 carros de consórcio. Aí, ó, lá atrás. Primeiro eu tive esse Gol, e aí depois eu comprei que era usado, né? Que na verdade eu comprei de uma pessoa que tinha um consórcio, e aí ela me passou o consórcio dela. E depois eu troquei esse carro e sim, eu fiz um consórcio do zero, um zerinho com a Zubi, que eu lembro do delícia. Zero, até hoje. Comprei esse carro num consórcio. O seu primeiro carro zero foi num carro. Então o consórcio está na sua vida lá atrás. Mas eu não tinha nem opção, né? Tinha uma família em casa que... Mas é legal a gente falar sobre isso, até nesse universo de finanças, o quanto que... Porque o consórcio, ele criou agora, ele meio que explodiu no mercado financeiro, porque as pessoas entenderam. Tanto você pode... porque é um produto, é uma ferramenta, na verdade, consórcio sem juros, pô. Você não tem juros. Né? Você vai comprar imóvel hoje. Eu falo o seguinte, quem faz financiamento de imóvel hoje é porque não se planejou. Ele não se planejou. Porque se ele se planejar, se ele tiver a grana, tudo bem, aí é problema dele. Mas se ele se planejar, ele faz um consórcio, pô. Não tem juros. Você pega 1 milhão de financiamento. Se ele pudesse planejar, esperar, porque planejamento tem muito isso de espera, né? Por isso que você mas se tem que ter, vale gente. Porque você vai viver. Se você acha que você vai viver, né? Você tem uma estimativa de vida. Porque o financiamento você vai ficar 30 anos pagando. Eu já cheguei, Fernando, nessa época, eu já cheguei a pagar 150 mil de juros a banco. Isso aí. Você sabe quanto teve uma época que, assim, meu trabalho, eu chegava em casa, dessa história desses 3 milhões, eu chegava em casa já casada, eu chegava em casa com meu marido e eu falava assim, hoje teve uma venda de 100 mil reais. Ele, nossa, que bom, mas eu não vejo seus olhos brilharem, você comemorando. Eu falei, sabe por que você não me vê brilhando? Porque eu sei que, na verdade, todo o meu lucro vai para pagar juros. Então, tudo bem, eu entrei nessa, não foi um motivo, né, planejado por mim, porque foi um assalto, não tem jeito, mas eu sei o que é pagar juros e ficar nessa roda... Ciranda nessa ciranda, né? E que você realmente tem que fazer um planejamento financeiro. Aí, nessa época, o que eu fiz? Eu chamei um consultor. Isso aí, ó. Entendeu? Eu chamei um consultor e organizei fechei um monte de empresa, fechei Brasília, saí fechando empresa e falei, vamos agora organizar a casa. Foco. E hoje, na verdade, eu não tenho esse monte de empresa e hoje, financeiramente, a minha empresa está muito mais saudável do que nunca foi, porque o importante, eu acho que as pessoas entenderem que a vida não é sobre quanto você ganha. A vida é sobre quanto você gasta. Isso aí. Eu falo isso direto no Instituto. Esquece quanto você ganha. Eu tenho amigas que ganham 70, 80 mil por mês e vivem atrapalhadas. Você conhece médico, assim. Entendeu? Tem um monte de gente que ganha bem. É o que você gasta, isso aí. entendeu? Tem gente que começa a gastar dinheiro, ganhar dinheiro, quer ter avião, quer ter helicóptero, quer ter barco, quer ter, entendeu? Se você não tiver um bom planejamento financeiro, não Eu falo isso direto. E eu, assim... o consórcio, assim, por exemplo, eu tenho uma sala comercial lá em Vila Velha, que eu comprei consórcio, contemplei e tal, saiu do meu bolso, eu comprei uma carta de 560 mil.
saiu do meu bolso 250 mil para essa aquisição. Eu comprei o imóvel. O imóvel hoje, ele me rende por 2.500. E a prestação tá ali 2 mil. Então tá se pagando, pô. Então quando tudo acabar, por isso que eu falo pro cara novo, sabe? Quando tudo acabar, pagou a última prestação. Qual valorização do imóvel? O rendimento que você teve. E a valorização do imóvel e o aluguel. Então o imóvel trabalhou por você. Aqueles 250 mil que eu paguei, com a valorização, tá arriscado no final, na hora que eu passar ali o lápis ali para fazer a conta, eu vou olhar e falei, caramba, eu não investi em nada, saiu de graça. Então, quando se fala em alavancagem, é isso. Principalmente você, da casa dos 30 anos, emergente, que está começando a ganhar dinheiro, jogador de futebol, por exemplo, faz muito consórcio, porque, sabe, tem que fazer, porque senão o cara gasta. O futuro dele gasta. E é curto, é curto, né? É tiro curto. Então, eu acho muito legal a gente... porque, assim, eu fiz um podcast até com a sexóloga, e a gente, as finanças estão relacionadas a tudo. Se você tá mal ali, cara, você tá mal ali, praticamente vai desencadear um processo. O dinheiro para se compensar, né? O consumo para se compensar. Você precisa, né? Você precisa de um conforto. Pô, você tá em casa ali, tá devendo e tal. Então, eu acho que o planejamento financeiro, ele é o alicerce tão importante quanto tantos outros. Como a gente falou aqui de equilíbrio, a gente falou uma outra coisa que eu acho bacana é você viver, né, em harmonia, sabe? Eu sempre falo assim, vamos dar um título esse ano aqui para a empresa. Eu falei, harmonia, irmão. Porque para harmonia tem que ter paz. Você tem que ter energia positiva, né? Você tem que ter equilíbrio, senão como é que você vai ter harmonia? Né? Eu acho assim, uma coisa que a gente tem que falar também para essa nova geração, que eu acho que foi determinante na minha vida, é clareza de objetivo. Isso aí. Isso para mim foi determinante também, assim. Eu tinha muitos... A história da geladeira que você conta é exatamente porque eu ia pagar a geladeira. Eu sabia, eu queria... Para mim era claro que eu queria sair daquele quadro de vulnerabilidade que eu vivia. Entendi. Entendeu? Então, assim, para mim era um objetivo claro. Você criou um desafio ali. Que eu queria. Tá bom, então eu tenho um objetivo claro. Tá bom, eu não quero mais ser pobre. Não quero mais ser pobre. Eu quero poder usufruir, ter uma vida boa. Sabe qual foi minha maior conquista financeira que eu conto para todo mundo hoje? Todo mundo acha que é o carro, que é o apartamento, que é minha maior conquista financeira. Não foi essa. Minha maior conquista financeira até hoje, tá? Sentar num restaurante, pegar o cardápio e não precisar olhar o lado direito do cardápio, só olhar o lado esquerdo. Pô, eu tenho isso também, sabia? Entendeu? Porque isso a gente não dá, às vezes, valores a coisas muito pequenas da nossa vida, que é isso. Cara, nós vivemos num país muito pobre. Você sabe quantos % da população pode entrar num supermercado sem uma calculadora? Eu lembro quando eu abri a loja de São Paulo, que eu vim para cá, eu morava num hotelzinho, cara, eu ia pro supermercado com a calculadora, porque eu tinha ali uma metinha de quanto eu podia gastar de comida e fazia conta, entendeu? Você me fez lembrar, a gente conversa aqui, mas você vai falando, a mente vai voltando, você vai lembrando. Minha mãe, eu falo assim, mãe, nós vamos para restaurante. Agora a senhora, porque ela adorava pegar cardápio, porque como ela era cozinha de mão cheia, mas se ela visse o cardápio, ela queria levantar da mesa e ir embora. Se ela visse os preços, eu lembro exatamente. Eu falei, não, me dá o cardápio. Ela ficava braba comigo. Mas aí eu me lembro a última vez que eu saí com minha mãe. Foi Dia das Mães, estava chovendo, então nós fomos lá no Prado, num restaurante muito bacana e tal, e tinha uns pratos e tal, ela pediu o prato mais barato. Esse dia eu deixei, porque como era Dia das Mães, ela rodou no prato, fui lá no mais baratinho e pediu. Aí minha esposa falou assim, ei, você vai pedir o quê? Não, eu vou dividir com ela, vou dividir o prato com ela. E tive o prazer, e hoje ficou... Mas a cultura a Dona Rosa, eu chamava ela de Dona Rosa, que teve uma participação gigante também. Inclusive, da minha palestra eu falo dela, tá? Ah, legal. Sabe o que eu lembro dela? Né? Eu acho que as pessoas que vieram de uma muita dificuldade, né?
apesar da sua mãe ter sido uma pessoa muito culta, né? Foi diretora de escola, pessoa boa, mas é uma pessoa que passou muitas dificuldades. Então, sabe o que eu lembro dela também? Não, eu não compro presunto. Não gosto de presunto. Nada. Aí ela ia para casa de alguém que botava o presunto na mesa, ela morria de comer. Eu falava, gente, mas você não gosta de presunto? Não, mas aqui eu como. Porque ela no supermercado ela comprava presuntado. Ela via o preço do presunto. Ih, tem muita história. E aí ela só comprava presuntado. Nossa Senhora. Mas aí você vê que tem muito da educação. Aí vamos falar de novo da saúde mental, né? Como a gente equaliza tudo isso, de você não deixar os seus traumas, né? Como a Emar Batalha hoje, que viveu esse monte de trauma, não vira nem uma pessoa inconsequente de gastar e nem vira também uma pessoa munheca, entendi. Entendeu? Porque a gente tende a ir para os extremos, né? Isso aí. Normalmente, por exemplo, filho de pai alcoólatra ou vira alcoólatra, tem horror à bebida. Isso aí. A tendência nossa é para os extremos. Quando eu falo que depois de uma idade, a nossa grande conquista é o equilíbrio emocional, é isso. É você tentar, né, o pêndulo não ir nem para um lado nem para o outro. É como a gente segue ali o meio do caminho. Eu falo assim, né, que eu falo lá em casa o seguinte, que Deus me deu um presente. Aliás, ele me deu um presente... ele me deu um presente embalado e veio 2 presentes, que foi a Dani, um presente, e veio com a Lorena, minha filha. E a Dani, Deus me deu ela como presente. E Deus pegou para ela uma cruz. Deus me deu presente. Infelizmente para você... Era bem difícil mesmo. Para você foi você ter que carregar uma cruz. Eu acho que hoje ela está recompensada. Hoje... Mas é a pessoa aqui na Terra, a Dani, minha esposa, é a pessoa aqui na Terra que mais equilibrada que eu conheci na minha vida. Ela é bem equilibrada. Eu não tenho dúvida disso. Bem equilibrada. E aquilo tem hora... Você acredita que esse negócio... esse equilíbrio dela, já por muito tempo no nosso casamento, me incomodava? Eu tinha... eu acho que eu tinha meio que inveja, na verdade. Eu falei, como que essa mulher é tão equilibrada? Eu queria ser, mas só se eu nascer de novo. Mas se ela não fosse, ela ia se separar de você. Você era bravo, Fernando. Meu Deus, como você era bravo. É difícil. Não, mas melhorei bastante. Né? Ela te amansou. Nossa Senhora, eu amo de paixão. Agora não vamos falar de um lance assim muito bacana. E eu sempre vi você com um coração muito grande, mesmo porque senão ele não se conectava esse tanto tempo, né? Sempre vi, trabalhadora, guerreira, buscando e tal. E eu conversando com você, eu tô olhando aqui pro relógio, que normalmente eu faço podcast de 1 hora, eu falei, caramba, dá 2 horas fácil aqui. Porque agora mesmo já vi outro insight aqui, mas se eu for por aqui, vai. Mas eu vou falar rapidinho. Você teve, antes de entrar no Instituto Alimentando Bem, antes um pouquinho, você deve ter tido assim, muita cliente especial, ou uma cliente que virou a chave, ou 2 ou 3, não sei se vale a... Não sei se, não é que não vale a pena citar, talvez por uma questão de em respeito a tantos e tantos clientes que você tem, né? Porque senão, como é que você vai citar todo mundo aqui? Mas eu me lembro uma vez, nós fomos você me chamou para ir numa festa com você, de dia em Jacaraípe, eu acho. Lembra disso, Jacaraípe? Nossa, nem lembro. Lembra? Dessa festa não. Não, mas foi de dia, eu fui com você, eu tava lá na sua casa, fui lá com você, fui lá te levar e tal. Aí você chegou, aquele monte de mulher chegou e tal. Eu falei, caramba, agora eu vou ter que, não vai dar para me ficar aqui, vou ter que, né? Não era meu métier, era o seu. E ali e tal. Aí chegou uma garotinha, uma menininha, e a mãe virou para você e falou assim, era sua amiga, e falou assim, ontem, ela tava brincando de amar a batalha. Você lembra disso, não? Não lembrava. Lembra, a menininha. Fofo. Aí você brincou com ela. Eu falei, caramba, bicho, a menina brincando de amar a batalha. Aí eu vi a dimensão. Eu falei, caramba, ela chegou. Porque muitas vezes você perto, ali no dia a dia, né? A gente vendo ali. E ali naquela festa, eu falei, caramba, ela chegou. Ela atingiu um patamar diferente, né? Então, ver essa Gente, você tem uma memória, Fernando. Eu tenho uma memória boa. Eu lembro, eu lembro outra. Eu lembro, ontem eu tava falando assim, quando o menino falou assim, eu perguntei à menina assim, pô, você não lembra de mim?
ele do meu lado. Eu falou, cara, não faz isso não. Uma vez, eu tava com minha irmã, ela me ensinou isso. Eu estava no restaurante, você e Dani, no restaurante do Marinho, que ele é falecido, não sei se você lembra do Marinho. Lógico. Aí ele veio, eu perguntei a ele, rapaz, você não lembra de mim não? Aí o cara ficou todo desconcertado, porque não lembrava, foi embora. Aí você chegou e me corrigiu, não faz assim. Quando for assim, em vez de você falar assim, você não lembra de mim não, você fala assim, Marinho, aqui é o Fernando, eu sou o genro do Ricardo. Aí ele vai fazer uma associação para a pessoa não ficar sem graça. Mas eu me pego, assim, muitas pessoas fazendo isso às vezes comigo. E aí, rapaz, tá lembrando de mim não? Lembrar, é impossível. Cara, aí você desconcerta a pessoa, que a pessoa fala, caramba, eu não lembro, e agora? Como é que vai fazer? Que fica, rapaz, lógico e tal. Aí eu lembro disso aí, então a gente vai lembrando aqui. Mas vamos lá, vamos falar do Instituto Alimentando Bem. Que hoje é meu grande amor. Tá, mas onde nasceu? Quando começou? Começou na pandemia. Eu e Serginho, meu marido, você lembra o que eu passei na pandemia, né? Nós somos os 100... Você foi uma das primeiras pessoas a pegar... casos, a gente foi 100 Covid, primeiros casos do Brasil, a gente pegou no casamento Itacaré, que é esse casamento do filho de uma grande amiga minha, e a gente foi 100 primeiros casos, vou encurtar, né, porque a gente não tem esse tempo todo. Eu tenho uma filha de 8 anos, desse segundo casamento. Eu fui para a praia, nós 3, ele piorou muito. Eu trouxe ele para São Paulo, ele foi internado. E eu voltei para a praia porque ele foi internado na semi-intensiva. E naquela época você não podia entrar no hospital. Bom, ele ficou 15 dias na semi-intensiva, a gente se falando todos os dias por telefone. E você sabe que vou te falar uma coisa agora que eu nunca tinha pensado nisso, mas que me veio agora na cabeça. E eu fiquei na praia. Só que eu estava com toda a minha equipe lá na praia também, que moram lá, né? E eu falei, gente, na verdade nem fui eu que falei, minha cozinheira virou e falou assim, olha, tem muita gente passando fome aqui. Porque onde a gente tem casa na praia, a população, a gente tem 1.200 famílias muito vulneráveis e eles vivem de praia. E o Covid não tinha praia. E as pessoas estão passando fome, a gente precisa fazer alguma coisa. E eu fui fazer marmita. Então o Instituto começa, e como eu já tinha tido Covid, tinha saído do Covid, a gente não sabia que você podia pegar de novo. Eu falei, eu tô fora e vou para a linha de frente. E aí a gente distribuiu nessa época 20.700 marmitas lá. E aí nasce o Instituto. Eu vou contar um pouquinho mais do Instituto, deixa eu fazer só um parêntese, que eu nunca tinha pensado, você sabe que eu amo cozinhar, né? Eu fiz cordon bleu, eu cozinho super bem, por isso que a gente Mas a moqueca você aprendeu com quem mesmo? Isso, tá vendo como sua memória é boa? Outro dia tava falando assim, mas aonde que você saiu essa história de cozinhar? E agora que eu lembrei, falei, gente, a minha história de cozinhar por causa do Fernando. Você lembra que em Pedro Canal a gente não tinha essas mordomias, gente funcionária fazendo comida. A gente tentava fazer, eu sempre estava na cozinha. A gente fazendo pão de queijo, foi na sua casa que eu comecei, caranguejada. Isso, quantas caranguejadas. Nunca isso me caiu a ficha, que eu agora, enquanto eu estava contando as marmitas. Agora eu preciso fazer um mega jantar cordon bleu pra você. Então tá bom. E aí, bom, o Instituto, vou contar rapidinho, basicamente da marmita, a gente abriu o Instituto, eu sou a presidente e criadora do Instituto, mas o nosso eixo hoje é a mulher. A gente cuida e acelera mulheres profissionalmente, a gente faz todo... Eu nem vou contar muito, porque o Instituto hoje é gigante, quem quiser conhecer é só entrar no Instagram, chama Instituto Alimentando Bem. Mas hoje a gente faz desde aluguel solidário, que a gente paga aluguel para essas famílias, a inclusão produtiva, a gente cuida dessas crianças, dos filhos dessas mulheres, num contraturno escolar. Então, assim, hoje o Instituto é gigante e esse é o legado que eu quero deixar aqui, para que os filhos dessas mulheres tenham uma oportunidade, porque assim... Ontem eu estava numa reunião, eu vou até citar aqui um banco, porque ele é um parceiro meu, BTG, depois você corta se for... Não tem problema não. Eu estava numa reunião com eles e a gente conversando sobre isso, sobre oportunidades, porque assim, Fernando, a gente fala assim, eu tive uma vida muito dura, né? Mas eu tive algumas vantagens. Eu nasci branca,
Legal. Bonitinha. Entendi. E morava num bairro de classe média. É muito diferente de você ser mulher, negra e num bairro de vulnerabilidade. Entendi. Entendeu? Então, você ter oportunidades. A gente, por isso que eu falo que as pessoas, hoje eu tenho a consciência que, se você me perguntar assim, qual é a palavra que você tem que mais exercer diariamente, chama gratidão. Porque você... É uma escolha. Ou você olha e se vitimiza e fala, olha, eu sou filha de uma mulher assassinada pelo marido dela, meu pai, ou eu posso olhar, cara, tá, eu sou filha dessa história, mas nasci branca numa sociedade que ainda faz, super, a questão do racismo é super ainda aflorado, numa comunidade, num bairro médio, classe média, e bonitinha. Isso abre portas. Com certeza. Então, a gente também tem que falar de oportunidades, que é minha guerra hoje no Instituto. Isso aí assim, e a diversidade também, né? Isso. Então, assim, quando eu acho que é muito bacana tudo isso. E a gente vê muitas pessoas... se tem uma coisa, assim, que me dá um resultado, que me dá resultado. Estou falando do resultado financeiro. O resultado é fazer o bem. Isso me dá um resultado enorme, fazer o bem, sempre. Então, assim, desde por exemplo, você ir num restaurante e ser mal atendido. Então, você vai no restaurante e é mal atendido. Pô, bicho, quem tá te servindo? Qual o problema dele? O que aconteceu essa noite? Pô, cara, é muito difícil, você pode é muito olhar fácil. Que tem alguma coisa ali. É porque você senta na mesa, tá com dinheiro no bolso, tá com um cartão ali e tal, você tem que ser muito bem servido. Às vezes o proprietário passou todo o treinamento, fez tudo, mas aquele cara, aquele dia não tá legal. Então, a responsabilidade de trazer um ambiente legal é sempre sua. É sempre sua. Eu falo isso também. A culpa de tudo é sua e o mérito também é seu. Hoje eu tava falando com um amigo que você conhece, Zé Carlos, lembra do Zé Carlos, da Mara? E a gente tava contando isso de bar e tal. Eu falei, cara, você acredita que esses dias eu fui na Bahia? E a Bahia, eu gosto muito da Bahia, como Rio de Janeiro, porque tem muito humor na parada. Os caras trouxeram uma cerveja quente, espumando, e uma batata cheia de óleo. Falei, caramba, o que eu vou fazer? Eu vou dar sermão nesse cara? Eu vou dar. Pô, não vou dar. Chamei o cara, falei, cara... Aí o cara olhou, né, viu a cerveja espumando, falou, ó, cara, como que você adivinhou? Eu saí de casa hoje, querendo tomar uma cerveja quente e comer uma batata no óleo. Você adivinhou, cara, eu vou pagar até dobrado pra você. Aí ele olhou pra mim, você tá de brincadeira comigo? Tô não, cara, você... Aí ele entendeu a brincadeira e tudo, falou, pô, bicho, obrigado, eu pensei que você ia me chamar na mesa aqui pra me esculachar. Resumo da história. Trocou sua batata frita. Não, a cerveja realmente tava quente, a batata já tava em final de expediente, ele pegou 2 Red Bull, que eu nem tomo Red Bull, me deu os 2 Red Bull e falou, bicho, leva isso aqui como presente, você fechou minha noite. Hoje eu tive tanto problema. Hoje, as pessoas reclamaram tanto que minha cerveja estava quente, mas no final da noite você trouxe esse humor, você trouxe esse lado cômico que fechou a noite para mim. Pô, obrigado por você ter deixado minha noite legal. Então, assim, as pessoas estão com hábito, isso porque você tem que se preparar, cara. Você vai sair hoje, você se produz tudo, mas as coisas podem dar errado. Pode dar. A chance de dar errado é grande. Mas não pode dar. Hoje eu tô no podcast, você tá me devendo um consórcio, você tá ligado, né? Pode dar errado aqui. Pô, vim de Vitória. Podia ter ser cancelado, chegar aqui tem hoje, poucos aí tá ali, dado errado. E aí? Aí que entra. Aí como que entra você vai lidar com essa situação? Entra bem aí também, não é só, sabe? Então, porque tem profissionais, tem família do outro lado. Eu queria, assim, tem algum episódio dentro desse Alimentando Bem que você elegeria como o episódio, ou a pessoa, ou uma criança, ou que te marcou? Muitos, porque assim, na verdade, quando você faz o que eu faço, você faz, na verdade, muito mais pela forma que você se sente. Porque quem mais recebe é você. É isso que eu tô falando, é o resultado. Porque, assim, quando essas pessoas, quando você faz esse bem, né, quando você vislumbra, porque a gente está falando, onde a gente atua hoje, onde a nossa maior atuação é nas palafitas. Quando você fala de palafita, é o que existe de pior em termos de habitação, né? O cara mora em cima de um lixão. Então, sem esgoto, sem água, sujeito ao tráfico, né? Então,
a gente tem esse habitacional que a gente tira, a gente não tira, a gente dá chance para essas famílias saírem de lá, porque só sai quem quer. E assim, eu recebo, por isso que eu falo, são vários, as mensagens que eu recebo pelo meu Instagram, porque meu Instagram é aberto, é uma coisa que me motiva todos os dias. Desde criança, teve um caso de um menininho que ele escreveu no meu Instagram: Oi, Emá, meu nome é fulano de tal, queria te falar, minha mãe faz parte do instituto. Aí eu achei que era um menininho que a mãe trabalhasse no instituto. Aí eu falei: como é seu nome? Aí ele falou o nome dele, eu falei: como é o nome de sua mãe? Eu falei: olha, mas não tem ninguém que trabalha no instituto com esse nome. Ele falou: não, a gente faz parte do Morada Digna. Quero te dizer que meu sonho sempre foi morar numa casa de bloco. Olha só. De bloco. E hoje eu sou rico porque eu moro numa casa de bloco, entendeu? Então, assim, tem vários depoimentos. Tem a Renata, que hoje cara, essa mulher para mim é o maior exemplo. Ela sabe que eu sou apaixonada por ela. Porque é muito legal quando você dá oportunidade para alguém, aquilo que você está falando do menino, do potencial, e essa pessoa agarra e acredita no potencial. A Renata, ela chegou lá no instituto, assim, que ela já estava pensando em se matar, que ela não via mais esperança para ela em nada, é uma pessoa muito acima do peso, luta muito com a obesidade, e vindo de um relacionamento muito ruim também, com muita violência verbal. E ela falou: não tenho mais esperança de viver. E hoje ela é a nossa chefe da cerâmica ali na área de treinamento das meninas, e você vê ela contando o brilho nos olhos. Ontem ela estava em São Paulo fazendo curso. Então, assim, só volta para você, entendeu? Não tem nenhuma bolsa, não tem nenhum carro, beneficiado não tem você, cara. É a maior. Eu falo isso direto, quando você faz o bem. Pô, e muito legal. Instituto Alimentando Bem, é muito, muito bem bolada o nome, a ideia. A única coisa que eu deixaria aqui, ainda concluindo essa parte social, Fernando, é que sim, a gente precisa falar de educação no Brasil, mas não educação, essa educação de escola. A gente falar de educação de ser humano, sim. Porque quando você fala, por exemplo, que você não vê muito racismo, e a gente acha que não vê, porque a gente não está treinado os nossos olhos, porque eu também não via. Quando eu fui convivendo com amigos dessa área, você vai aprendendo um outro universo. E os seus olhos vão abrindo para um outro universo. Então, eu fui numa palestra um tempo atrás, num auditório gigante, muito interessante, que era uma mulher negra que estava dando a palestra. E ela olhou e era uma plateia de pessoas, CEOs, pessoas... E ela também é uma CEO, uma mulher, é uma psicóloga, e ela olha pra gente e fala assim: deem uma olhada em volta de vocês, olhem aqui para o ambiente. Tinham mais ou menos umas 300 pessoas. Contem quantos negros tem nesse auditório. Entendi. Os negros que tinham no auditório praticamente eram as pessoas que estavam servindo a gente. E eu fui dar uma palestra em Salvador também, para clientes minhas de joia agora, mas uma palestra voltada para essa área na verdade, uma área que eu falo muito mais, um movimento que eu tenho, que é Elas e Elos, que é a ideia de unir homens e mulheres na causa da mulher, porque é uma causa que tem que se falar ainda. E esse auditório é cliente minha, então, se é cliente minha, nós estamos falando também de um poder aquisitivo mais elevado, tinha de 30 a 40 mulheres. Salvador, qual a porcentagem de população de Salvador? Salvador é composto de uma grande população negra. Eu posso estar até errado na taxa, mas eu acho que é 71%. Não, é grande, é grande. E eu falei isso na palestra, repeti. Olha como a educação é importante. Eu repeti a mesma coisa. Eu falei: meninas, eu queria que vocês olhassem em volta de vocês. Legal. Quantas mulheres negras... Então, você vai vendo que o racismo ainda existe, mas não é que elas estavam excluindo as amigas negras, é que elas não tinham amigas negras. Por quê? Porque o poder aquisitivo ainda está na mão dos brancos. Essa é a verdade. Então, as minhas clientes que estavam ali eram mulheres brancas, porque é quem o poder aquisitivo ainda
Tá na mão. É um tema assim que realmente existe, porque eu tive uma moça, uma funcionária, que ela sofreu uma discriminação, até então nunca nem tinha visto. Eu perguntei a ela, né, onde que ela via a discriminação, onde que ela falou que era no olhar. Eu antes de você falar já estava aqui na minha... No olhar. Eu falei, caramba, no olhar? Mas como assim? A pessoa não precisa falar. Falei, aí ela me atingiu. Aí eu falei, caramba, é o olhar. Não fala nada, mas olhou. Nós somos uma sociedade, porque assim, quando você fala assim, não existe, não tem nada a ver com o tema aqui do nosso podcast, mas eu acho que como faz parte, né, de quando a gente hoje está falando até de empresas, você vê que quando a primeira coisa que a gente hoje traz das novas empresas é diversidade, que é o que você falou, né, você tem que construir hoje uma empresa diversa, com mulheres, com trans, com negros, com brancos, entendeu? Porque só assim a gente vai realmente chegar em algum lugar, porque isso é gerar oportunidade. Porque quando você fala de empresa, a gente está falando de empresários... Esse é um tema sério, muito sério. É um tema a gente pode fazer um podcast só para falar sério, sobre diversidade. Porque quem está, né, do lado de lá, só quem é trans, quem vive esse universo, sabe o tamanho do peso que carrega. Da dor, né? Então eu respeito muito, tive muito funcionário, continuo tendo, trato eles normal, mas não é fácil não, eles carregam um peso muito grande, né? E tem muitos aí que você não pode trocar em 10 homens, tá? Tem renca de homem aí que você não troca nesses caras, mas enfim, este projeto, Emar, o que você tem para o futuro? Você estava me falando que existe um projeto, você estava envolvendo o governo e tal. Existe esse projeto, você pensa em levar para outros estados? Então, na verdade, o Alimentando Bem, quando você entra lá no site e você lê sobre ele, nós somos um projeto piloto, né, que ele se inicia lá no Guarujá, no Perequê. Já tem 4 anos, mas a gente estrutura esse projeto. O que a gente faz? A gente faz desenvolvimento territorial através da mulher. É isso que a gente faz. Então, a gente desenvolve o território, mas com a mulher nesse eixo central. Por quê? Porque a gente acredita no potencial feminino por vários motivos. Primeiro que nessas classes vulnerabilidades, elas, em geral, são esteio da família. Elas, em geral, quando tem o abandono, os homens vão embora e elas que ficam com filhos. A maioria são mães solos. E a gente sabe que a mulher ainda é criada para ela cuidar, né? O trabalho de cuidado ainda está na mão das mulheres. Então, a mulher ela tem essa história do cuidar. A mulher ela tem a capacidade de estar aqui, eu aqui com você hoje, mas eu já estou organizando o jantar, já estou vendo 1000 coisas, então tenho o trabalho de cuidado. Então, o que a gente quer como a nossa meta, e a gente quer ampliar o nosso trabalho na parte habitacional, e a gente quer o sonho da casa própria. Você sabe que ainda é o maior sonho de qualquer ser humano. Eu gravei ontem sobre isso. De qualquer ser humano ainda Só fazer uma adendo. Eu vejo muito influenciador falando, pega seu dinheiro, não compra casa própria não, você investe porque você vai fazer assim, assado. Eu falei, cara, casa própria é um sonho, uma cultura, irmão. Eu te pergunto, você convida alguém para ir lá no banco, ver sua conta bancária? Ela está esburrando. E na sua casa? E transmite segurança, né? Convidar para sua casa, sabe? Você ter o canto, um chão para chamar de seu. Você tá louco, rapaz. Isso aí não tem preço que paga. Eu vejo muita gente aí, influência até gigantes aí, chamando. Financeiro, né? Mas financeiro. Ali a pessoa está fazendo um cálculo completamente financeiro, né? Porque a vida não é só feita de resultados financeiros, cara. A gente sabe disso. Tem uma parte financeira, mas uma parte é realização. Lógico. Se for assim, o que te faz comprar um bom carro? Compra um Gol, nada a ver contra o Gol, tá? Mas vamos falar um carro popular. E tá tudo certo, ele vai andar do mesmo jeito. O desempenho dele vai ser o mesmo dos grandes carros famosos. Só que tem também a sua realização pessoal, porque
A casa própria está muito ligada também eu cheguei lá, a conquista, claro, entendeu? Então, assim, voltando para o Instituto, a nossa meta é levar o Instituto para outras regiões, sim, mas sempre focando em pequenos lugares vulneráveis. Porque é o seguinte, as grandes comunidades vulneráveis, quando você vai para as grandes favelas, né, você já tem muita gente atuando. Porque já tem um olhar do próprio governo que aquilo ali está incomodando, né? Tudo que é grande começa a incomodar, então tem um monte de gente trabalhando. Até porque nas capitais, hoje é muito comum, por exemplo, a escola da minha filha, que eu não vou citar qual que é uma escola elitizada, à frente da escola da minha filha é uma grande comunidade vulnerável. Então tem todo mundo preocupado com aquela comunidade ali, até por segurança própria. Entendi. Quando a gente fala de pequenas comunidades vulneráveis que está afastado um pouco do eixo central, você tem um descaso, que é isso que o Instituto quer trabalhar, essas pequenas comunidades abandonadas, que entendeu? As pessoas não estão vendo que não pega ali, por exemplo, vê. Pedro Canário, onde a gente mudou, eu não sei onde está, como está Pedro Canário hoje. Tá bonito, menino, tá lindo, tá. Mas, o Canário tá show, entendeu? Mas tem um lugar que é um lugar de passagem, entendeu? Não interessa muito para as pessoas. Então deve não tá vendo, aquilo que você não vê. Não incomoda. É meio isso. Então, show de bola, muito bom. A vontade de ficar aqui conversando com você muito mais tempo, porque o papo informal nosso ali é muito bom, já é maravilhoso. Mas aqui eu tenho a percepção assim, né, que a gente vai transmitir isso para outras pessoas. E a sua experiência é uma experiência fantástica e fabulosa. Então, aí é o seguinte, eu queria que você deixasse um recadinho assim para os jovens que estão começando, né? E um outro recado para os empresários, para fazer o bem. Como é que a gente, né, despertar as pessoas nisso? Acho que são duas pontas, né? Jovens, comecem com objetivos claros, determinação, garra, fé é muito importante. Você tem que acreditar. A história da geladeira que eu comprei lá, você tem que acreditar que aquilo vai dar certo. Resiliência, né, que é a palavra do momento. Então, assim, vocês treinarem, não pense que só vocês serem, falei isso pro meu filho, não basta ser habilidoso, vocês têm que desenvolver. Uma coisa que eu acho que eu fiz de diferencial, que pode ser que eu posso falar sobre isso como uma grande potência. Se inspirem em alguém que você admire. Isso é um bom... Né? Eu quero ser o DJ famoso. Qual é o DJ que eu quero ser? Tá bom. O que esse cara fez? O que esse cara faz? Né? Porque você não precisa inventar a roda. O cara já tem uma receita ali que você só precisa melhorar aquela receita e construir a sua própria história nessa receita. Para isso, empresários, a gente vai morrer. Isso aí. Com certeza. É a única certeza vai morrer, é a única certeza que nós temos. Então, a gente pode morrer, mas embora desse lugar para um lugar melhor, que a gente acredita, né, que tem um lugar melhor aí, sabendo que a gente deu oportunidade a outras pessoas, seres humanos, né, de também terem uma história bacana. E a vida é feita de oportunidades. Eu estou aqui hoje porque você me deu oportunidade, você me acolheu na sua casa. Eu estou aqui hoje porque várias amigas me ensinaram a comer. Eu não sabia sentar numa mesa e comer com garfo e talher. Eu fui criada comendo em frente do sofá. Minha família era muito pobre. Então, as pessoas abriram oportunidades e, lógico, que eu fui inteligente o bastante para me agarrar a cada oportunidade dessa. Então, assim, eu acho que nós que temos hoje um poder aquisitivo, nós temos obrigação moral de devolver essas oportunidades para outras pessoas. Concordo com você. Eu acho que é isso que eu deixo aqui. Tá terminando. Uma pena. Calma que a gente vai ficar juntos agora, tá? Pessoal, a gente vai almoçar agora. Isso. Batalha Cast de hoje foi sensacional, muita emoção aqui no ar. Foi com uma pessoa que eu admiro muito e ela acabou revelando um monte de coisa aí. O que eu mais gostei foi do
Você me inspirou a cozinhar. Olha que legal. Porque a gente fazia muqueca lá, né? Tinha todo ritual, né? Manda ele convidar vocês pra muqueca, tá? A muqueca dele é muito boa. Olha. Gente, Batalha Cast de hoje se despede de vocês, né? Um gostinho de quero mais, né? A gente vai fazer outra com ela. Essa diva nacional, tá? É uma batalha. Um beijo.